Está começando mais um GraçaCast, o podcast oficial da Graça. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que é uma única palavra, mas que é difícil, né? Que é renúncia. E para poder comentar sobre isso, para poder tirar todas as dúvidas aí, temos aqui a Nanda, que já participou de alguns podcasts com a gente. E temos aqui o tio Darcy, estreando o nosso podcast. Na verdade, era para ser o primeiro, né, que você foi participar, mas deu zica na gravação. Graça e paz a todos. E aí, para poder falar aqui, ó, sobre a revista, temos aqui o alvo da lição, né? Que é oferecer ao aluno a oportunidade de fazer a boa escolha, seguir a Jesus. E aí temos também o texto básico, que é de Mateus 7, 13 e 14. Consegue ler pra gente aí? Sim. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que aceitam com ela. Tá, e aí já vou lançar a primeira pergunta aqui para vocês dois, hein? Cada um responde uma vez. Vocês já renunciaram a alguma coisa na vida? Sim, a gente tem que renunciar a todo momento. O tempo todo, né? É que nem eu li o texto aqui, e eu li aceitam com ela, não é? Acertam com ela, né? Porque são poucos que acham que o caminho que conduz à vida é um caminho largo, né? É como você falar assim, eu aceitei a Cristo, que é entrar pela porta estreita, mas o caminho também é apertado, né? Não é só a porta que é estreita, o caminho também é apertado. E como diz a palavra, né? São poucos que se acertam com ela, porque é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E eu estou para dizer que essa renúncia é um trem bom demais, que nem diz lá em Minas, sabe? Porque em tudo que você for falar de renúncia, você nunca renuncia a algo ruim, ou você, lógico, que você vai renunciar a algo ruim para ter um bom. Então, em todas as vezes que você estiver uma escolha, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que você vai escolher sempre o melhor, a coisa boa. Então, mas pode ser aquela questão de você também falar assim, mas tudo que eu escolher é bom? É aí que está a questão da renúncia entre seus diversos aspectos, né? Que a gente vai ter que olhar em que condição que ela pode ser boa, pode ser ruim, em relação à palavra de Deus, em relação ao que Deus traz para nós. Porque quando a gente fala de renúncia, realmente você quer falar que vai largar algo ruim para pegar algo bom. Algo que tem um valor maior. Não é isso? E eu acho que é por aí, né? A questão da renúncia, né? Sim. Eu acho que, assim, na vida do cristão, principalmente, né? Não tem como você falar que é um cristão que não renuncia, né? A nada. Na vida do cristão, todos os dias nós temos que renunciar a algo, né? Se falar que é um cristão e não renuncia, você está fazendo coisa errada, né? Sim, exatamente. E às vezes, como o tio falou, né? Você renuncia a algo ruim para obter algo bom. Mas muitas vezes a gente renuncia a algo que a gente pensa que é bom para aquele momento, só que na visão, assim, do reino, do Senhor, tem algo muito melhor, né? Do que o bom te esperando, né? Então, eu acredito que não é abrir mão só do ruim, é abrir mão do bom também, porque Deus tem algo melhor pra gente, né? E é renúncia diária, assim, principalmente pra gente que é jovem, né? Que vive num mundo aí adoidado. Todo dia você tem que abrir mão de alguma coisa em prol daquilo que você acha correto, né? Em prol daquilo que você crê como verdade para sua vida. Se você crê que Jesus Cristo é seu Salvador e você quer viver de acordo com a palavra dele, todos os dias você tem que renunciar a algo para viver dessa forma, né?
E que nem o Tidessi falou, questão de você renuncia e às vezes renuncia o que é ruim para receber o que é bom. Sim. Só que às vezes a gente não vai receber aqui, né? Tipo, a gente vai renunciar a algo ruim para receber lá na outra vida, tipo. E aí, isso, acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque quando a gente tem duas coisas, vamos colocar um bolo de chocolate ou um bolo de coco. Ah, eu não gosto de coco. E eu fico com o de chocolate. Beleza, você tá vendo ali que você vai ter aquilo logo depois de recusar ali, né? Mas na questão de depois daqui do mundo, depois da vida, a gente pensar que está renunciando coisas aqui para receber lá é muito difícil, né? Eu acho que esse é até um dos fatores, um dos motivos principais que muitas pessoas abandonam a fé. Porque elas falam, eu tô abrindo mão de tanta coisa e não tô vendo resultado. E aí ela acaba, tipo, abrindo mão da fé dela, vai viver no mundo, né? Vai viver aí as coisas que o mundo oferece e acaba perdendo, né, o principal. Às vezes a gente deixa, né, de pensar na eternidade, a gente pensa no aqui e no agora, né? É como quando Jesus disse, né, que Jesus tentou explicar o que era o reino dos céus, né? E ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. E alguém achou esse tesouro e abriu um buraco lá, cavou, enterrou esse tesouro lá, e ele foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno onde ele tinha escondido o tesouro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que é uma renúncia. Você tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida por aquele tesouro que é o mais importante para você. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, o que é o que importa para você? Realmente, o que é que você dá valor é aquilo que você vai renunciar. E a renúncia, ela tem vários aspectos, né? Por exemplo, você falar assim, eu vou vender tudo, até em São Paulo você vê, né, as casas passando por aí, você vê a casa e fala assim, família vende tudo. Por que a família está vendendo tudo? Por que ela vai vender tudo? Vende tudo. Aí ela abre os portão lá e vende tudo. Mas por quê? Porque ela sabe que tem algo melhor para ela lá na frente. Quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que o que é mais importante para nós é Cristo. E aí, a partir desse ponto, você vai renunciar a muitas coisas que vão ser jogadas para você. É que nem você viver nas concupiscências da carne. O que é concupiscência? É o desejo carnal desordenado. Naquele momento que você está vivendo aquele desejo carnal, você está abrindo mão de outras coisas, mas aquilo ali para você é o melhor do mundo. É como você dizer assim, que dor a curto prazo é alegria a longo prazo. Alegria a curto prazo é dor a longo prazo. Porque imagina um camarada que está fazendo uma faculdade, está se preparando para fazer um vestibular. O que ele vai renunciar? Ele vai renunciar às festinhas, à saída com os amigos, ele vai renunciar a um grupinho que está ali, para um cinema, vamos no shopping, não, tem que ficar em casa, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Então ele está renunciando, abrindo mão de algumas coisas que trariam alegria ali a curto prazo, para poder investir em algo a longo prazo. Ele está tendo dor a curto prazo, mas alegria a longo prazo. Quando você quer ter alegria a curto prazo, é você desfrutar desses prazeres da vida e lá na frente, sem se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Exatamente. A renúncia, na verdade, é você abrir mão de algumas coisas, mas sabendo, como se diz, qual que é a esperança que é em vós, né? Você tem que saber em quem você crê, como que você crê, para poder você renunciar aos prazeres do mundo. Em Deuteronômio, que nem está aqui na revista, Deuteronômio 30:19, né? Diz que os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então Deus nos põe num ponto assim, né? Olha, você se converteu,
Você escolheu a porta estreita, mas entenda uma coisa, não é só a porta que é estreita. O caminho é apertado. O caminho é cheio de renúncia. Você vai ter que renunciar aos seus amigos, seus prazeres. Aquela roda de amigo lá, você vai ter que renunciar a ela. E eles terão que saber que por que você está renunciando ali. E você não vai poder conviver junto. Diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quer dizer, até os amigos você tem que selecionar, você tem que renunciar a alguns amigos para poder ter. Porque a pessoa fala assim, mas eu não vou pela cabeça dos outros, quem vai pela cabeça dos outros é pioi, né? Que fala, não é? Então, mas as más conversações corrompem os bons costumes, porque se você andar junto, tal, daqui a pouco você está falando do mesmo jeito, está falando a mesma gíria, está com os mesmos pensamentos. E não é ignorar os amigos que antes você tinha, né? É simplesmente saber separar. Tipo, agora eu não me encaixo mais nesse grupo aqui, então... mas continua aqui, ó, com contato, porque vejo eu dessa forma, me corrija se eu estiver errado. Se você ignorar a pessoa naquela vida que você tinha, que você sabe que está errado, e aí você se converte tal, e deixa de lado e esquece que eram seus amigos, que bem que você está fazendo para eles sendo um cristão. Então ainda é manter um contato e tentar trazer, falar, eu encontrei isso aqui é bom. Sim. Por isso você não pode abandonar, né, as amizades. Mas, que nem o tio falou, você não tem que ir pela cabeça dos outros, você não tem que ficar o tempo todo e escolher ali, né? E a questão da renúncia, vejo eu também. Para o novo convertido, renunciar a muitas coisas é muito fácil, né? Que tá quero ir, quero participar, tal, e participa de evento, e ajuda, e não sei o quê. Eu acho que a renúncia vai ficando mais difícil quanto mais tempo passa. Vocês sentem isso também ou não? Eu já não posso opinar nessa parte, porque eu cresci na igreja, então a minha cabeça pode ser distorcida, né? Mas deixo para vocês responderem. Mas realmente Deus, ele nos coloca, Deus Criador, que arbitra, né? Que nem diz a lição, ele arbitra sobre nós, ele nos coloca em condições, né? Fala assim, você pode cuidar de todo esse jardim, tudo que tiver aqui você pode mexer. A única coisa que você não pode é a árvore. Você, nessa fruta, nessa árvore, você não pode mexer. Então, aí ele já arbitra, ele já coloca uma condição. Só que Deus também nos fez um ser arbitrário, que também ele tem condições, que é o livre-arbítrio, de você fazer ou não fazer e ter essa escolha. E isso é muito bacana, porque o que acontece? Você vai conscientemente entender que as suas escolhas, elas determinam aonde você vai chegar, muitas vezes. É que nem você falar assim, a lei da semeadura, né? Você planta, não se engane, né? Que nem diz lá em Mateus, não se engane. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Então, quer dizer, é justamente isso. As suas escolhas, ela determina a sua colheita. E aquilo que você fala assim, mas olha para o homem hoje, o que ele está semeando, mas de repente você não viu o que ele plantou. De repente você não entende o que é o agir de Deus, porque Deus permite que você faça. Ele não é um Deus criador que engessa você, né? Ele te mostra o caminho, esse caminho é assim, 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 mas quão difícil é um rico entrar no reino dos céus? É como um camelo passar pelo fundo da agulha. O camelo passar pelo fundo da agulha, como que é? Ele tem que tirar toda aquela carga, ele não passa com as cargas. Ele tem que tirar a carga para passar. Mas então é muito difícil? Não. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Porque o homem que se sujeita à vontade de Deus, né? Aos planos de Deus. É good, como é que fala em inglês? Good play. É good play, né? É ok. Os planos de Deus. God plan. God plan. Né? Foi quase. Foi quase. É só. Tá pertinho. God plan, né? É os planos de Deus. O homem tem que se submeter aos planos de Deus.
E os planos de Deus, ele está na Bíblia, na palavra dele. O homem, muitas vezes, ele tem consciência disso, porque o Espírito até trabalha. O homem fala assim, poxa, você erra, né? E toma uma decisão errada e não renuncia a alguma coisa que deve renunciar, por exemplo, o seu orgulho. Né? Tem gente que é muito orgulhoso e não renuncia ao orgulho em prol do reino. Então Deus, ele vai nos cobrando na medida da nossa vida. Ele vai trabalhando em nós, que é o processo de santificação. E isso é maravilhoso, é muito bom, né? Você entender que você tomou uma decisão errada e que Deus tratou com você e hoje você, é como se diz, né? A Sarinha, né? Não, mas eu não sei responder agora porque eu sou muito nova, só tenho 18 anos. Legal, cara. A gente quando vai envelhecer, você fala assim, se torna mais sábio, mas se torna mais vivido, né? Tem mais experiências. E essas experiências, ela muitas vezes mostra pra gente como se deve viver. Como que deve ser o seu alvo. Que o seu alvo, você não adianta o homem levantar de manhã, comer o pão amanhecido de dores, porque Deus dá aos seus até enquanto dorme. É entender que Deus, ele nos criou, nos colocou o árbitro, nos colocou uma consciência, nos colocou um livre-arbítrio, e você pode seguir a ele. Que nem você pode ser, eu te coloco hoje na tua vida, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você viva. Então Deus não força ninguém a nada. E né? ele ainda fala, escolhe a vida. Escolhe vai na sorte aí, 50-50. Não, ele fala, né? É legal. É que nem aquela coisa, né? Como é que fala lá? Você não faz um omelete sem quebrar os ovos. Quer dizer, aí você está falando em algo maior. Você tem algo na mão e que você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar para você ter algo maior. O reino de Deus é isso, né? Aquele que perder a sua vida, acha lá, né? Vai ganhar ela. Aquele que acha que vai ganhar a vida por seu próprio mérito e esforço, vai perder a vida. Né? E, Nanda, já teve alguma renúncia assim que você fez, que você lembra até hoje, que foi difícil para você? Tipo, que você lembra o que é, se não quiser compartilhar também não tem problema. Mas que você lembra que está nítido na sua cabeça que você teve que renunciar, e como que foi esse processo de renúncia, se você foi relutante ou não, Tem uma situação, né, que eu sempre falo, né, quando as pessoas perguntam, que foi quando eu decidi sair do Bradesco, né, que era uma empresa boa, tinha um salário bom, benefícios bons, só que eu não, assim, eu trabalhava lá fazia 2 anos já, e eu não me sentia bem trabalhando lá, né? Porque a gente era obrigado a vender serviços para os clientes, a vender empréstimos, e muitas vezes você vê que o cliente já está quebrado, tipo, que você vê que atrasou conta, que tá todo enrolado lá, e você é obrigado a ofertar algo que você sabe que vai ferrar ainda mais com ele, entendeu? E, assim, eu atendia saque, então os clientes ligavam reclamando de muita coisa, né, que acontece, e você, como funcionário, você tem que ficar do lado da empresa, né, então tentando sempre pelo lado da empresa. E isso, com o tempo, foi me fazendo muito mal, assim, já estava afetando a minha saúde. Que, assim, eu tinha crise de dor no estômago, crise de dor de cabeça, eu já estava ficando com crise de pânico, porque eu não queria fazer os clientes passarem por aquilo, sabe? E aí começou a conflitar com a minha fé, porque eu ficava, como que, assim, eu penso em amar, em cuidar do meu irmão, e no meu trabalho eu estou sendo obrigada a lascar com a vida dele. Então, assim, eu usei toda a oportunidade que eu tive de falar de Jesus para as pessoas, e sabendo que se eu fosse monitorada e pegassem uma ligação que eu falasse de Jesus, eu seria demitida talvez por justa causa. Mas chegou um momento, assim, que eu não consegui mais. Eu orei, assim, pedi o direcionamento de Deus. Foi um momento muito delicado, porque após eu ter pedido para sair do banco, eu fiquei 2 anos desempregada.
Então, assim, muitas pessoas vieram falar pra mim, você saiu no tempo errado, você tomou uma decisão errada, você tinha um salário bom, você tinha benefícios. Só que era um negócio que estava conflitando com a minha fé. E assim, quando é algo que conflita com a sua fé, você não tem que pensar duas vezes, sabe? É abrir mão, renunciar, porque Deus cuida, sabe? Deus cuidou de mim durante esses 2 anos que eu fiquei desempregada, graças a Deus nunca me faltou nada. Então, é algo, assim, que é muito nítido na minha vida, foi essa situação de emprego mesmo, assim, de abrir mão de algo que para o mundo todo mundo falou, Nanda, é bom, aguenta mais um tempo, fica firme. E era algo que, assim, todo dia eu ia trabalhar obrigada mesmo, porque eu falava, não é algo que tá me fazendo bem, sabe? E, assim, é algo que eu tenho nítido, assim, na cabeça, foi essa situação. Bom, e você, tio, já teve algum momento, assim, de renúncia que mexeu muito com você e você acabou renunciando? Sim, é porque muitas vezes a gente acha assim, né, que quando eu estou certo, eu posso fazer porque eu estou certo. E muitas vezes a palavra de Deus ela nos confronta com isso, porque nem sempre você estar certo é o melhor a se fazer. Muitas vezes você tem que renunciar a estar certo para poder você ter uma boa convivência. É como se dizer assim, né? Numa briga, a última palavra é me perdoe. Porque se você está com os ânimos acerrados e a pessoa disser me perdoe, você realmente... é a última palavra, você acaba desarmando. É como Jesus fala, né? Acender brasas vivas, né? Na cabeça da pessoa. Exatamente. Aquele tipo de coisa assim que você renuncia a se vingar, e é difícil. Porque eu tenho a oportunidade de ir lá e me vingar. Eu tenho a oportunidade de fazer um mal para ele do mesmo jeito que ele me fez. É que é lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? Eu tenho a oportunidade de fazer isso. E eu decidi renunciar dessa condição e amar ele. Porque aí você fala, mas amar, tio, como é que é um sentimento? Não. Quando eu deixo de fazer o que eu poderia fazer para prejudicá-lo, eu estou amando ele. Eu não preciso estar do lado, bater do braço, sair abraçado, não. Amar ele é justamente demonstrar com atitudes. E atitudes, muitas vezes, que vão colocar, a Fernanda diz, a brasa viva na cabeça. Porque a pessoa vai falar assim, poxa, eu só faço mal para esse camarada e ele só me faz o bem. E é isso que nós somos chamados, né? Um povo separado, um povo que nem diz em Romanos 12, né? Para você não se conformar com o mundo. O mundo te coloca numa forma e te molda o que o mundo quer, o que o mundo diz para você ser. Aí a palavra de Deus vem e mostra tudo ao contrário. Você ama a quem te ama? Não, você tem que amar a quem te odeia. Você tem que amar os seus inimigos. Porque senão, que louvor há em amar quem te ama? Todo mundo faz isso. É fácil. Né? Amar quem me ama é fácil. Eu quero ver amar a quem me odeia. Aí, mas o mundo, ele fala assim, ó, não se conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é um processo. Você vê que vai crescendo. Você não vem para o Evangelho experimentar a perfeita vontade de Deus. Você vem, experimenta a boa, agradável e perfeita. Por quê? Mas isso é você que vai fazendo esse crescimento. Porque você vai conhecendo esse Deus a quem você serve e vai andando nos caminhos dele. É como você imitar a Cristo e Cristo vai te moldando você. E aí você vai tendo o respaldo de acordo com aquilo que você está procurando. É muito bom. Você falar assim, você teve que renunciar? Muitas vezes. Muitas vezes tem que calar
não falar nada. Na cabeça tá a milhão. Eu quero falar isso, já planejei isso. Dá vontade de você virar, né? E falar assim, eu sou crente, mas meu braço não é, né? Mas você fala assim, não, eu sou cristão, eu não posso dar mau testemunho. E aí você engole seco, conta até 10, vai embora, tal, para poder não acontecer isso. Tem outras vezes que o mundo te traz um manjar, um prato, né? Todo maravilhoso. E é uma armadilha de Satanás. Sim. Aí você vai renunciar àquele prato mesmo de manjar mesmo, que nem Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Os manjares do rei, não quero só os legumes. Mas por quê? Porque entenderam que aquilo ali era consagrado a ídolos, era consagrado a deuses pagãos, então eles decidiram não se contaminar. E muitas vezes nós somos confrontados aí, que vão falar assim, olha, eu mesmo trabalho por conta, né? E eu decidi não pagar uma propina. E as pessoas vêm e falam assim, ó, se você me der tanto, tá aí, você pode fazer o negócio. E aí eu não consigo fazer, sabe? E aí teve um vizinho aqui da gente que fez um portão, né? E eu cobrei da pessoa 18 mil reais. Aí o pedreiro chegou e foi lá, ó, se eu falar com ela para fazer com você, ela faz. Se eu falar para fazer com o outro, ela faz. Ó, e o outro cobrou 11, você tá cobrando 18. Aí eu falei, olha, eu sinto muito, o meu preço é esse, eu não dou desconto nenhum. Aí ele saiu. Mas o que ele queria? O que ele falou assim, ó, fala com ela para fazer comigo e eu te dou um faz-me rir aí por fora, né? Mas só que eu não fiz isso. E ele virou a cara comigo depois. Por quê? O que a mulher fez? Ela foi em algumas pessoas que ela conhecia. E por acaso, né? Deus levou a mulher a 3 clientes que eu tinha feito o trabalho. E os 3 clientes falou para ela, faz com o Darcy, faz com o Darcy. Aí eu fui falar com ela depois, falei, ó, a senhora fica à vontade, só não precisa fazer comigo, porque a diferença de preço é grande mesmo. Mas só pode fazer com quem só quiser. Não, Darcy, não quero que ninguém faça isso aqui, quem vai fazer é você. Aí o pedreiro virou um bico, né? Mas é isso, você sabe assim, Satanás ele vem querendo te enredar de alguma forma e você tem que renunciar. Ele vai te montar um manjar assim e falar assim, olha, você vai ganhar tanto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ter aquilo, vai ter aquilo. Mas e aí? Você tem que colocar, você tem que pautar isso pela palavra de Deus. Você tem que colocar isso no evangelho. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não é? Se a porta é estreita e o caminho é apertado, porque fazer o que é certo não é fácil. Imagina você levantar de manhã e falar assim, hoje eu não vou pecar. Vai ser fácil. Já pecou. Já começou errado. Não, mas mesmo que você tente, você fala assim, né, Fê? Você fala assim, eu vou tentar, hoje eu vou ficar o dia inteiro e não vou pecar. Aquela autoestima boa, né? Que você... assim, hoje eu não vou pecar, eu vou sair e não vou pecar. Você vai encontrar muita dificuldade. E até a própria palavra diz que aquele que diz que não peca já é mentiroso, ou faz de Deus mentiroso, né? Porque Deus diz que nós somos pecadores. Nós vivemos um mundo que nos traz ao pecado, né? E que nos faz pecar. Então, se você falar isso aí, você vai ver que é difícil. Então, quando você fala que o caminho é apertado, é porque você tem que renunciar desde o começo, que você aceitou a Cristo. Você fala assim, eu sou cristão. O que é cristão? É querer ser igual a Cristo. É pequenos cristos. Agora, quando eu falo que sou cristão, e essa palavra significa pequenos cristos, ou querer ser igual a Cristo, ele tem que ter uma consequência na minha vida. Eu tenho que ter algumas atitudes para com isso. Eu vou ter que renunciar, não tem jeito. E é muita coisa, né? Não um negocinho ou outro que você fala um não hoje ou um não semana que vem. É o tempo todo, tipo, se você não abrir o olho, toda hora vai aparecer alguma coisa ali que você, opa, deixa eu prestar atenção, né? Eu e a Fabi, não sei se encaixa muito na questão da renúncia,
Mas a gente deixou uma oportunidade, né? Que no começo, assim, você fica iludido. Eu vou contar já a situação para entender. Mas no começo você fica iludido. Depois que você começa a pensar, tipo, será que realmente é essa escolha que deve fazer? Aí você começa a perceber que até mesmo que você achava que era bom, podia ser algo totalmente errado e acabar com você. A gente tava, hoje a Fabi olhando os status, aí viu de um amigo dela lá uma televisão, um monte de móveis vendendo, e aí uma televisão 51 polegadas, R$680. E a gente falou, opa, já manda mensagem, vamos comprar, tá barato, e a gente quer uma televisão maior e tal, e aí tinha mais umas 4 televisões, tipo, uns televisores, uns cama, cômodo, um monte de coisa. E o restante, assim, tudo 1.000 e as outras as televisões de 55, 60, tudo 1.700, 1.800, só essa de 680. A gente falou, opa, é um sinal de Deus, vamos comprar. Aí manda mensagem e ele, não, beleza, tá disponível sim. Aí, vamos lá buscar agora. Aí manda mensagem, não, faz um pix pro rapaz que é de um amigo meu. Isso o amigo dela falando, um amigo, né? Faz um pix pro rapaz e ele entrega na casa. Aí a gente já começou a ficar pensativo, né? Tipo, tem algo de errado, né? E aí a primeira coisa que a gente pensou, a gente pediu um direcionamento para Deus para isso. Tipo, será que realmente é uma oportunidade? Que a gente vai ser abençoado com isso? Ou será que a gente está apenas se iludindo por querer isso, né? E uma vantagem, né? Uma vantagem. Vou tirar a vantagem. Né? E aí entra uma outra parte muito interessante que é ele falou, aí ela perguntou, mas por que tá tão barato, né? Ele falou, não, o meu amigo separou da esposa e tá vendendo todas as coisas e quer dividir. E aí algo incomoda a gente na questão, tipo, poxa, tipo, tira Deus benefício, uniu, Deus uniu, ele uniu o casal. E aí os dois separou. A gente tá meio que não tirando vantagem, tá aproveitando, mas é algo que incomodou a gente também nessa questão de, poxa, tipo, não era pra acontecer isso, não é pra mim se sentir feliz em tirar essa vantagem, né? E aí a gente começou a ver lá e meio que pareceu um golpe. Aí a gente, deixa quieto. Ele insistiu, falou, não, faz pelo menos a metade do Pix e tal. Falou que o rapaz não estava em casa. A gente, deixa quieto. E às vezes é isso, a gente... aparece muitas coisas na nossa vida que ilude. Que você fala, muito atraente. Incrível, né? Muito atraente. E se às vezes a gente renuncia e acha que está perdendo, e a gente Deus está dando livramento, a gente está tirando o que não vai prestar para nossa vida, que vai trazer desgosto para o resto da vida, né? Sim. Por isso que Jesus compara, né, a renúncia à porta estreita, porque são decisões difíceis, né, que você tem que tomar. Né? É que nem eu trabalho, né, e eu fui num curso uma vez um curso que foi dado de empresas, né? E ele diz lá o seguinte, que você tem que aprender, muitas vezes, a largar o bom para poder você ter o ótimo. Então tem hora que você tem que renunciar o que é bom, aparentemente, para você pegar o ótimo. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero ter sucesso e tal. E o que é sucesso, né? É uma sucessão de decisões acertadas. É isso, é o sucesso, é o caminho do sucesso. Aí eu li um livro que diz assim, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. 7 hábitos. E se você pensar, a nossa vida, nós temos vários hábitos que movem a nossa vida. Nós vivemos e desde que você levanta, se você olhar para o seu hábito, você tem sempre o mesmo hábito. Você levanta, ou faz o café, ou vai na padaria, ou senta de frente à televisão, toma um café, sai... Aí senta lá no seu trabalho, aí você vai ver que vira uma rotina. E muitas vezes tem algum hábito desse que você incorporou na sua vida que nem tem que ser renunciado. Que você tem que renunciar a esse hábito. Um hábito de fumar, um hábito de tomar um aperitivo, um hábito de falar mal das pessoas.
Tomar um aperitivo é boa, tio. Mudou bem o nome, né? Eles falam aperitivo, né? Não é? Eles falam aperitivo, né? Vamos falar tomar um gole, né? Não vamos falar tomar um Uma gole, dosinha. mas tomar uma asinha. Então, o hábito de mentir, o hábito de comprar e não pagar. De ser curioso, tem gente que acorda, a primeira coisa é pulsar status pra ver o que aconteceu. O hábito, por exemplo, um hábito ruim, comer no sofá, não reúne mais família em volta da mesa. As famílias não sentam na volta de uma mesa para comer hoje e para conversar na refeição. Cada um pega o seu prato na mão e senta no sofá. Um senta num canto, outro no outro. Aí quando você vê que não, a televisão está desligada, mas está cada um no seu celular. Então, são hábitos ruins que a gente vai incorporando e que a gente tem que renunciar a alguns hábitos. Para quê? Para você ser eficaz. Por exemplo, você quer mudança de vida? É mudança de hábito. E não é fácil renunciar a hábitos que você já tem. Né? Você imagina, não é fácil. Mas você, como cristão, nós temos o dever de entender que nós temos que mudar os hábitos. Eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Eu tenho que incorporar esse hábito. Eu não tenho o hábito de ler. Eu tenho que incorporar esse hábito. Não só a Bíblia, mas você pode ler. É importante. Eu não tenho o hábito de ir à igreja nas quarta-feiras. Tem que ter esse hábito. Então, você vê que você tem que renunciar a alguma coisa para ter algo mais importante. Sim. Então, é sempre isso, né? A renúncia, ela sempre gera isso. Não aquela da concupiscência da carne, né? Que você renuncia o que é certo por causa da concupiscência, por causa do desejo carnal desordenado, que também, naquele momento, entre aspas, parece muito bom, né? Porque você abriu mão de vir à igreja para fazer isso. Você abre mão de vir à igreja porque você está com uma gripezinha, mas você não deixa de ir trabalhar na segunda-feira, mas você não deixa de ir no mercado, você não deixa de ir no shopping, você não deixa de fazer as suas coisas. Mas vir à igreja você deixa. Sim. Aí você renuncia à igreja em prol de outras coisas. E seria o contrário. O cristão tem que aprender a renunciar às coisas do mundo em favor daquele alimento espiritual que ele precisa. Né? E não é difícil identificar, né? Porque às vezes a gente fica... Sei lá, isso na minha cabeça, né? Vamos ver se faz sentido. Às vezes a gente fica, tipo... Vou renunciar a quarta-feira, tipo, em casa, de assistir um futebol, ou de ver uma novela, ou de ficar jogando no videogame. Vou deixar isso de lado para ir à igreja. Só que às vezes a gente se pega pensando, mas eu tô dentro de casa, não tô fazendo mal para ninguém. Tipo, é só um culto que eu não fui. Sim. Aí você pensa, que mal tem isso? E não é difícil saber o que você precisa renunciar, porque a partir do momento que você pensa assim, eu poderia estar crescendo mais espiritualmente, poderia estar me edificando, mas não, eu estou aqui, eu acho que aquele momento já é o que você tem que pensar, tipo, poxa, tem que ver se realmente eu tenho que renunciar a isso, né? Tipo, não é difícil distinguir, não é algo que você fala, passou batido, não é? Verdade, as nossas escolhas, elas determinam para onde a gente vai chegar. E muitas vezes nós sabemos o que tem que fazer. Essa é a verdade, né? Nós sabemos, mas não fazemos. Mas lá na frente, nós vamos olhar para trás e falar assim, poxa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo. Não fiz, podia ter dado mais ouvidos a tal, fulano assim, assim. Por que a palavra de Deus diz assim, que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria? Porque na multidão de conselheiros, você vai ter um que vai te dar uma palavra e de repente Deus vai confrontar você com aquela palavra e vai te dar um direcionamento. É como chegar para você e falar assim, olha, daqui 15 anos, Danilo, eu vou vir aqui e nós vamos viver lá no deserto do Saara, tá bom? Daqui 15 anos, vamos combinar assim? Combinado? Combinado. Bora. Então daqui 15 anos, nós vamos para o deserto do Saara, beleza? Combinado. Aí chegou os 15 anos, vem aqui, o Danilo, vamos lá então? Vamos. Não, mas aqui é muito quente.
Pô, mas eu não sabia que é muito quente assim. Ah, eu devia ter trazido água, devia ter trazido um protetor solar. Eu devia ter me preparado, eu não sabia que era tão ruim assim. Nossa, mas eu não sabia que de noite é tão frio, aí eu não trouxe uma coberta, não trouxe nada. Então, sabe assim, que você, por exemplo, nós hoje, nós sabemos quais são o nosso final da vida. Porque quando você olha para a vida dos seus pais, para a vida dos seus avós, e vê o final da vida deles, você está enxergando muitas vezes o seu próprio final. Então você sabe para onde você vai e onde você vai chegar. Quando Deus disse, né, que para a gente abrir mão das coisas, mas renunciar a essa vida em prol de viver para Cristo, você também sabe para onde vai. Você também sabe que um dia você vai ter que prestar contas, mas você acaba não fazendo o que tem que ser feito, achando que isso não vai acontecer. E acaba, nada, né? Chega, uma hora chega, né? Acho que esse é o pior, é você não conseguir visualizar ali próximo de você. Tipo, é pensar que, poxa, é só quando eu morrer. Você pode morrer amanhã. Pode morrer daqui a pouco. Você pode morrer daqui 100 anos, sei lá. E a gente não consegue visualizar isso, né? É aquela questão, você fala assim, eu sou novo demais, vou fazer uma previdência, vou pensar no futuro, porque sou novo pra caramba. Daqui a pouco você tá velho e fala assim, poxa, eu devia ter feito uma previdência, eu devia ter me preparado para envelhecer. Eu não me preparei para envelhecer. E não renunciei aos prazeres, né? Eu vivi a vida, mas hoje estou numa situação aqui que poderia ter vivido diferente, né? Não deixar de fazer algumas coisas, mas algumas coisas sim, outras não. Mas, sabe assim, viver com a mente de Cristo mesmo, viver pensando que você é salvo e que você tem um destino eterno. E que as pessoas muitas vezes vivem sem pôr isso em mente, né? E aí lá na frente vai chorar, né? Porque aí não tem mais jeito, né? Muitas vezes, né? Então a renúncia na vida do crente, do cristão, eu acho que é impossível o cristão viver sem a renúncia. Ele tem que, realmente, vai ter que muitas oportunidades aí de pôr em prática a renúncia, né? Eu acho que para nós, né, a melhor forma da gente aprender a renunciar é através da leitura da palavra, né? Porque até isso a gente acaba negligenciando, né, na nossa vida. A gente não dá a devida importância para a palavra de Deus como deveríamos dar, né? E a Bíblia, ela toda nos ensina, né, sobre pessoas que abriram mão de coisas, né, em prol de um objetivo maior. E o próprio Cristo, né? Ele abriu mão de muitas coisas, né, para nos dar a salvação. E tem um exemplo, né? Até a Paulinha usou ontem na mensagem, que é na tentação de Jesus ali no monte, né? Quando ele vai... Aquele período de 40 dias que ele fica de jejum. E aí o diabo vem e apresenta para ele várias coisas ali que se ele... Assim, se fosse olhar pelos olhos humanos, né? Eram coisas que no momento ali iriam satisfazer a carne de Jesus, né? Que nem ele fala em Lucas 4, né? Que conta essa história. Fala lá, né? Indagou-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. E aí como que Jesus responde ele? Jesus fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então todas as respostas que Jesus deu, né, para o diabo, que foram 4, né, que ele falou do pão, ele falou do poder, falou para Jesus se lançar, né, do monte. Todas essas coisas que o diabo tentou Jesus ele rebateu com a palavra. Todas elas ele falou: está escrito, está escrito. Então, para uma pessoa, para um cristão, ele renunciar às coisas que o mundo oferece, ele precisa conhecer o que está escrito. Porque a gente conhecendo o que está escrito, a gente vai conhecer o que está nos esperando, né? E assim, é viver realmente na esperança da glória eterna, né? Não adianta a gente ficar... É como a gente falou no começo, né? É a frustração de você querer algo pro imediato, né?
Mas quando a gente pensa, né, no eterno, aí as coisas, tipo, o jogo vira, né? É realmente pensar no que é o eterno e o que está nos aguardando, né? No futuro, no porvir. Que nem você comentou agora, que nem o Tideci falou, a gente tem a opção de sofrer agora para colher algo melhor lá na frente e ficar de boa, que entra na questão de faculdade, de estudar, de ter uma boa profissão, tipo, de renunciar várias coisas para lá na frente. E o lá na frente, vou colocar eu. Entrei na faculdade com 22 anos, eu já estou com 30, não terminei a faculdade. E naquela época, eu lembro que assim, tipo, no segundo ano eu já não queria mais ir para a faculdade, eu queria ficar em casa jogando e ficar ali. E aí eu falava, quero essa vida aqui. Hoje eu poderia estar formado, não que me arrependo completamente disso, tirei como uma experiência de vida e penso diferente hoje. Mas hoje eu poderia estar formado, jogando, se eu quisesse estar jogando, porque não teria mais a questão da preocupação, né? E com uma vida tranquila. Não que hoje seja ruim também, que não é. E a gente tem que pensar nisso, tipo, poxa, vale a pena renunciar a algumas coisas hoje, amanhã, durante 5 anos, para depois ter uma situação melhor? Vale a pena passar a vida inteira renunciando aquele seu pecado de estimação que você sabe que tem e que você sabe que não pode dar brecha? Tipo, vale a pena ficar renunciando? Vale. Você precisa disso, né? E é que nem você falou, tipo, buscar na palavra. E aí, se você às vezes fala, não tenho tempo para ler a Bíblia. É mentira. Não tem prioridade. Porque se você puxar... Não renuncia às outras coisas. Não renuncia à novela, não renuncia ao jogo, não renuncia aos filmes. Ele fica 3 horas, maratonar, que fala, né? Maratonar, série da Netflix. Maratonar, beleza. Agora ler a Bíblia, não. E se você parar para pensar assim, uma novela, beleza, tem ali o quê? 1 hora, no máximo? Tem 2, 3 comerciais às vezes, né? Pelo que eu assisti antes, acho que era isso. O comercial dura 5 a 7 minutos. Poxa, você não consegue ler um versículo em 5 minutos ali? Você prefere ficar olhando a TV e falar de novo esse comercial? Já até decorou as falas. Já decorou as falas, ao invés de você puxar ali, muta a TV, lê ali um versículo. E aí vai acontecer que Deus te falou, de criar um hábito, que a nossa vida é cheia de hábitos. Então, se a gente criar esse hábito de, em vez de olhar o status, ou o feed de notícia, o que seja, o celular aqui, em vez de olhar, ler ali, nem que seja um versículo por dia, vai acabar criando um hábito e a tendência é ir melhorando. Porque aí você vai começando a ficar mais próximo de Deus, você vai começando a perceber que aquilo está te fazendo bem e você vai querer mais daquilo, né? Sim. Eu já fiquei em casa uma vez, fui confrontado com isso. Deu o horário do culto e eu falei, não vou pra igreja não. Aí sentei lá e fiquei assistindo televisão. Aí o Espírito veio e incomodou, falou assim, mas você vai ficar assistindo televisão e não vai no culto? Aí eu falei, mas rapaz, aí ele usou brabo, né? Aquele soco no estômago. Eu falei, não, peraí, eu vou pra igreja. Aí levantei e fui pra igreja. Mas a questão de renúncia, Jesus nos ensina em tudo, né? Quando ele diz assim, que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é nega-se a si mesmo? Renunciar aos seus desejos. Renunciar a tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, quer dizer, quem que você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer dizer, não faça a sua vontade. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Eles entendiam, porque tomar a cruz, quando você ia morrer, ser crucificado, você tinha que carregar a sua própria cruz até lá para ser crucificado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, você vai me servir até a morte. É esse caminho apertado que você vai viver. Você não vai viver no caminho largo. Você passou para a porta estreita, está no caminho apertado, e vai vir dificuldade, vai ter problema, vai ter tudo, mas tome a tua cruz e siga-me.
O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida de cristão é uma vida de renúncia. E ele ensina isso para nós a todo instante. Quando Deus diz lá, você vai me oferecer em holocausto o teu filho. Você pode oferecer, sacrificar o filho ou não sacrificar o filho. Você que escolhe. Você tem Nínive e tem Jope. Você escolhe. Mas Deus direciona você. Fala assim, não vá para Nínive. Deus já tinha avisado. Então, muitas vezes, Deus, ele nos confronta a todo instante. Ele sempre está nos pondo num ponto que você tem que renunciar a algo para poder ter a vontade de Deus. Para ter os planos de Deus, né? Muito bom. E para finalizar, manda aí, Nanda, um conselho para quem quer renunciar a algo. Eu acredito que para a gente fazer renúncias corretas, a gente precisa estar com o nosso espírito, digamos assim, alinhado com Deus, né? A gente precisa estar com essa ligação assim forte, porque quanto mais a gente se afasta da presença do Senhor, quanto mais a gente peca, a gente sabe que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então, quanto mais a gente vai ficando distante do Senhor, e é a gente que se distancia, porque Deus continua no mesmo lugar, consequentemente, a voz do Espírito Santo vai ficando menos audível pra gente, né? Então, a gente precisa estar em comunhão constante com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos indicar essas renúncias que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, assim, você tá numa roda de amigo, eles estão falando de um assunto que não te convém. O Espírito Santo vai te falar, aí não é seu lugar, você não pode estar nessa roda de conversa. E aí, você tchau e benção, falou, tô saindo fora. Então, assim, para você ter essa percepção, você tem que estar em constante comunhão com o Espírito Santo de Deus. E para ter essa comunhão, a gente precisa de estar alinhado com a palavra do Senhor e ter uma vida de oração também constante, né? Como a gente já falou em 2 aulas passadas a respeito da oração, é realmente ter esse contato com o Pai, né? E eu até falei numa aula com os adolescentes, né, que a gente falou de oração, eu falei, é tão engraçado, porque, por exemplo, assim, a gente que é casado, eu acordo, eu não consigo ficar sem dar um bom dia pro Lucas, sem falar com o Lucas. Aí o Lucas vai trabalhar, ficou 2 horas sem me mandar mensagem, opa, será que tá viva a pessoa? Será que chegou bem no serviço e tal? E por que com Deus não é assim? A gente não acorda e não vai falar com Deus, na hora que vai comer, não agradece a Deus pela comida que Ele disponibilizou pra gente, né? Então, assim, a gente fala que ama alguém próximo a nós e a gente não consegue ficar sem falar com essa pessoa, mas com Deus a gente fala que ama e fica sem falar com Ele, né? Então, eu acredito que pra gente fazer as renúncias corretas na nossa vida, a gente precisa estar com essa comunhão com Deus, né? Tanto pela palavra quanto pela oração. Certo. Manda aí um conselho para quem quer. A Fernanda foi bem no ponto que eu estava olhando aqui, né? A nossa lição passada foi um convite à oração. E nós não conseguimos renunciar ou não temos a coragem, né? Porque tem coisa que exige de nós uma decisão de renúncia. Sim. E só Deus que vai nos capacitar a tomar essa decisão. É uma decisão de comportamento que eu tenho que mudar. O que é que eu preciso mudar? Entendeu? Então, é um comportamento, é uma atitude, é algo que eu falo. Então, só através da oração. Nós temos que ter esse entendimento que Deus fala conosco. E Ele fala a todo instante. Ele nos incomoda. Ele é o consolador, né? Ele está do nosso lado, Ele está ali. Mas nós muitas vezes abafamos a voz dEle e fazemos o que é errado. E depois, quando dá tudo errado, você fala assim, eu sabia que isso não ia dar certo. Mas o que é eu sabia, né? É justamente Deus que você abafou a voz dEle, deixou a carne tomar conta e quis fazer. É que nem você deu a voz
ouviu a voz de Deus quando você viu que realmente a TV que você ia comprar não ia dar certo. Mas se você insiste porque era tão barato, você depois ia falar isso. Eu sabia que isso ia dar errado. Tava na cara. Mas graças a Deus que você ouviu a voz. Então, nós temos que estar assim, sabe? Que nem uma rádio sintonizada na rádio de Deus. Para poder nós tomarmos decisões, renunciarmos e termos coragem de renunciar. Porque tem hora que você é confrontado mesmo, você tem que ter coragem mesmo para renunciar. E você sabe que precisa, muitas vezes não faz. Então que Deus possa nos dar sempre sabedoria, entendimento. Amém. E Deus possa sempre nos dar coragem e que nós buscamos isso através da oração. Amém. Amém. Fechou. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.